Pois é, é muito legal a gente poder falar sobre isso, assim. Eu, assim, primeiro estou muito feliz porque a gente está pertinho da nossa roda e eu acho que é um espaço super potente. E outra, assim, de eu poder estar trazendo essa discussão para essa campanha também do Maio Furta Cor, porque quando a gente fala muito, assim, sobre saúde mental materna, a gente fala desde esse cuidado da gestação, né? E aí, eu acho que uma das estratégias que eu vejo como mais potente para, inclusive, prevenir adoecimentos mais graves lá no pós-parto é exatamente essa preparação. É quando a gente busca informação, quando a gente busca rede de apoio, quando a gente consegue encontrar espaço onde a gente encontra outros em que a gente confie, em que a gente possa dividir as nossas dúvidas, dores, angústias. E eu acho que as rodas gestantes, né, é um lugar perfeito. Pelo menos para mim, enquanto gestante, foi esse lugar, né? Exato. Queria contextualizar um pouco, né? A gente trabalha com rodas aqui desde 2014, quando a gente ajudou a construir a Associação Potiguar de Doulas. E essa roda que a gente está hoje, né, ela é resultado do pré-natal coletivo que já é feito há 9 anos. E o que eu percebo é exatamente isso, é um fortalecimento. Tem mulheres que às vezes não gostam de participar de rodas, acham que o pré-natal no consultório ele é suficiente, mas na verdade não dá para a gente falar no consultório de tudo, né, abordar todos os temas, principalmente da educação perinatal, que não fala só de gestação e de parto, mas também do puerpério, também de maternidade, também de mulher, né, desse lugar, né, desse tempo e espaço tão único que é para cada uma de nós, dentro das suas vivências, dessa vida ímpar que cada uma de nós tem. E as rodas, eu vejo que ela fortalece o nosso ser, ele fortalece o nosso feminino, a nossa condição ali. Né? Então, muitas vezes, nessas rodas, nessa conversa entre pares, que a gente consegue ressignificar muitas dessas experiências. Recebendo não do profissional, mas de alguém que está passando pelo mesmo que a gente naquele momento. Então, a roda, para mim, ela é fundamental para todo esse processo, para esse separado a mãe e o bebê. Né? E esse é um momento crucial. Esse é um momento crucial ali onde a gente vai estar estabelecendo um vínculo, uma vinculação afetiva, uma vinculação de cuidado desse bebê com essa mãe, com essa família, e que ele não pode ser interrompido. E eu estou falando aqui porque a conexão meio que falhou e eu não escutei Renata e estou seguindo, né? Mas esse momento é um momento que eu prezo muito para que as mulheres reconheçam de mãe, de fato. Não é o sistema que tem que abraçar essa criança, é a mãe. Né? É a mãe que vai estar ali, que vai acolher. E a gente tem hoje, dentro das boas práticas, principalmente o pele a pele imediato e a hora de ouro. Então, aquela primeira hora de vida, ela precisa ser muito respeitada. O bebê, quando ele nasce, que ele é a termo, né, não é um bebê prematuro, ele está respirando e chorando, tem um bom tônus muscular. Esse bebê vai precisar apenas da mãe, né, daquele colo, daquele afeto, daquele cuidado, daquele toque. Isso é muito importante para a gente trabalhar, né, porque ali a gente vai restabelecer a saúde não só do bebê, mas da mãe também, né, a hora de ouro, ele salva vidas. Eu sempre falo muito isso, né? Salva a vida da mãe e salva a vida do bebê. Exato. Né, Rê? Não, e tem estudos, né, que já falam sobre isso, sobre como a hora de ouro, esse contato imediato, ele é preventivo, né, para adoecimentos. Ele, inclusive, facilita a amamentação. As mulheres, né, esses dias eu estava vendo um estudo das mulheres que conseguem fazer essa hora de ouro, as chances delas terem uma amamentação bem sucedida são maiores do que as mães que não conseguem, que não têm a oportunidade de fazer a hora de ouro com o seu bebê. Né? Então, são tantos benefícios e, às vezes, a mulher ela não tem consciência de todos esses benefícios. Né? Não tem consciência porque no pré-natal convencional, né, isso não é falado. Né? Isso não é falado. Eu percebo muito, né, o trabalho da maioria dos médicos e até de alguns enfermeiros nas unidades básicas de saúde, quando é muito focado apenas na gestante, apenas no processo ali durante a gestação. E não se fala durante a gestação sobre esse pode acontecer quando esse bebê nasce, né? Quais são as coisas ali, as intervenções que não precisam e as que precisam, né? O que é importante de acontecer, quais são os impactos. Então, não se fala muito sobre isso. E é tanto que muitas mulheres têm questões com
com amamentação, com vinculação com o bebê, exatamente porque não houve uma preparação. Então, acho que é muito importante esse tema que a gente vai estar tratando sábado, né? Necessário. Eu acho que essa vinculação inicial, né, o primeiro minuto de vida, ele é muito importante, assim como a primeira hora de vida. E para quem não sabe, né, quando a gente faz o pele a pele, nós que somos adultos, quando a gente abraça alguém, a gente está liberando ocitocina, né, que é esse hormônio do afeto, da vinculação, do amor. Então ali é o primeiro passo para uma qualidade de cuidado. Segundo, que a ocitocina, ela é liberada também para quê? Para a ejeção do leite materno. Então a gente vai estar estimulando essa produção de leite já, né, o colostro, que é aquele primeiro leite, já desde o início dessa hora de ouro, que é tão fundamental. Então, nesse momento, a gente precisa ter um respeito muito grande por essa chegada por aqui. Né, que essa chegada seja baseada nesse processo fisiológico. Porque quando a gente corta a fisiologia, a gente está atrapalhando esse processo. Né? E eu acho que muito da nossa luta da humanização do parto e do nascimento é trazer para as mulheres e para os casais essa consciência. Né? Porque quando o bebê nasce, o bebê não é da equipe, o bebê é da mãe e do pai. E eles têm todo o direito de pegar, de acolher, de acariciar, de tocar e de fazer essa vinculação. Então, fazer um plano de parto para o nascimento, ele é fundamental. São esses temas que a gente vai abordando. E as mulheres vão explicando como é que elas conseguiram fazer essa hora de ouro dentro desse sistema que quer nos separar, ele quer nos divorciar já desde o início. Né? Então, numa grande produção, né? O bebê nasce, já é retirado, já é colocado num berço, e a gente começa o processo de desassociação humana nesse lugar onde a gente precisaria o quê? Tá trazendo esse bebê para o seio da família, né? Para onde realmente ele não deveria ter saído nunca. Então, as rodas, eles têm esse poder, né, de transformação cultural e transformação social. E uma conscientização, né, Clara? Eu acho que as rodas de gestantes, elas trazem um nível de consciência para as mulheres e para as famílias, para os acompanhantes, um nível de consciência muito importante e necessário, né? Porque sem essa tomada de consciência do que é necessário, o que é uma intervenção desnecessária? O que é uma violência obstétrica? O que é importante de fato? Sem essa tomada de consciência, a gente se torna um objeto. Simplesmente um objeto ali naquele sistema e a gente não tem voz, a gente não tem, né, não consegue se fazer presente. Então, na hora que a gente toma consciência dos nossos direitos, do que é necessário, aí eu acho que a mudança ela começa a acontecer, porque vem primeiro dessa tomada de consciência. Então, acho que é um lugar muito potente, né? E, claro, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses dias eu coloquei aqui no Instagram uma enquete sobre se as pessoas já tinham participado, como que elas se sentiam em rodas de gestante. E algumas pessoas me falaram assim, eu sinto muita vergonha de falar, né, em público. E aí eu sei, como você tem muito tempo de experiência assim, com as rodas, como que você vê de mulheres, porque eu sei que tem muitas mulheres e famílias que vão para rodas e às vezes nesse primeiro momento ali ela fica muito tímida, né? Mas como que na tua experiência você vê esse desenvolvimento? Assim, acho que uma mensagem para essas mulheres e essas gestantes, essas famílias, né, que sentem às vezes um pouco de vergonha, que é dizer, não vou para uma roda porque eu não vou falar em público, né? E qual a mensagem que você diz, assim, porque são muitos anos aí de experiência e com certeza já pegou gente de todo tipo, tanto aquela que gosta muito de falar, como aquelas que ficam mais retraídas. O que é que você diz para essas mulheres aí que têm essa vergonha e têm um pouquinho de resistência de estar em espaços coletivos? Eu acho que a primeira coisa, Renata, é a mudança de crença que a gente tem. Né? Então, nós fomos criados com um olhar de tutela do sistema sobre nós. Né? Então, a gente aceita ser tutelada pelo sistema de saúde. Ou seja, eu chego num profissional, digamos que eu estou com uma dor de cabeça, eu chego lá, o profissional vai, prescreve para mim, e eu vou embora, tomo remédio. Eu não sou questionada, não tenho uma corresponsabilidade sobre o meu processo. O que eu estou fazendo na minha vida que eu estou com dor de cabeça? Será que eu tenho que mudar hábitos? Será que eu tenho que mudar a minha alimentação? Será que eu estou sobrecarregada? Eu não olho o porquê daquilo.
né? Então, eu vou aceitando uma fala institucional, uma fala profissional, uma fala médica, sem reconhecer a minha corresponsabilidade dentro do meu processo, né? Do meu corpo, da minha existência. Isso é a primeira coisa. Então, às vezes, chegam mulheres na roda de gestante achando, é uma palestra, né? Quanto tempo vai durar a palestra? E não é assim. A roda ela é uma participação ativa, né? Eu gosto muito de dizer que ninguém ali é dono do saber. Cada um que chega tem um saber, né? Tem o conhecimento científico, tem as sabedorias populares, tem a sabedoria que é passada de mãe para filha, e tudo isso tem um valor muito importante. E a gente precisa se escutar. Então, nós mulheres, às vezes, a gente não tem voz, né? A gente se acostumou dentro da família a não ter voz, principalmente mulheres mais velhas como eu, né? E a gente precisa tomar essa autonomia, porque parto é autonomia. É autonomia do corpo, é autonomia de escolhas, assim como a criação dos filhos vai ser também, né? Nós tivemos uma criação pelos nossos pais e agora eu quero fazer diferente com os meus filhos e eu preciso adquirir essa autonomia. Então é um aprendizado, né? As rodas, ela é um grande aprendizado da gente dar voz a esse silêncio que muitas vezes a gente foi criado. Então chegar na roda e colocar o seu pensamento, não tem certo ou errado na roda. Eu sempre falo, é uma roda que vai falar de parto domiciliar, de parto normal, de amamentação, mas ali se tu quer uma cesárea, tu é respeitada porque é a tua escolha. Se tu quer dar mamadeira pro teu filho, tu vai ser respeitada porque é a tua escolha, né? E a gente não pode julgar as pessoas sem vestir os sapatos que elas estão vestindo. Então a roda é um lugar de muita liberdade de ser, de viver, de colocar seus sentimentos, né? Parto, nascimento, puerpério é 90% aqui entre orelhas, né? Então vai muito das nossas crenças, das nossas sensações, das nossas percepções. Todos os hormônios eles são deflagrados a partir das nossas emoções. Então a roda é esse lugar de liberdade de ser, de liberdade de se expressar, mas isso é uma construção. Então muitas vezes tem casais que chegam e vão ficar em silêncio, vão ficar assistindo, calados, e aos poucos eles vão soltando esse processo, né? Porque o parto também é isso, é entrega, é fluidez. E a maternidade é uma coisa tão interessante, né? Eu escuto muitas doulas, muitas vezes falando que se tornaram mães. E, não, o meu filho eu vou fazer assim, eu não vou dar doce, eu não vou dar tal coisa, eu não vou fazer aquilo. E chega na maternidade, né, a gente brinca com a frase, né, a gente gospe pra cima. Porque a vida da gente é uma coisa tão corrida, às vezes, com tantos desafios, que a gente acaba desdizendo aquilo que a gente falou. Então, a gente não pode julgar, né? E a roda é esse lugar de liberdade de expressão, é um lugar onde a gente acolhe todos os saberes, né? Eu não sei mais do que ninguém, eu talvez tenha feito mais cursos do que outras pessoas, mas de vida, eu recebo na roda tantos ensinamentos, que é isso que faz a roda ser essa coisa viva, né? Às vezes a gente está ali para conduzir uma roda, mas ela toma forma sozinha entre as mulheres, entre os companheiros, eles vão falando e vão respondendo, e eu fico encantada ali olhando, porque eu acho que é que nem parto, né? Diz que parteira boa é a parteira que não faz nada. E a roda é a mesma coisa, quando a gente está ali só para observar, é porque realmente ela deu certo, né? As pessoas conseguiram interagir dessa forma. E isso é muito bonito, é essa construção do seu lugar de ter voz. E só para terminar, Renata, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito bonita, é o lugar dos companheiros na roda também, né? Porque por muito tempo os homens foram tolhidos desse lugar do parto, e até nós mulheres também, né? Não, o parto é feminino, o parto é mulheres que se ajudam, que se apoiam, mas o masculino, ele tem um lugar muito importante dentro do parto. E ao longo da minha experiência eu tenho visto isso, sabe, que muitas vezes o homem ele está ali para proteção daquele ambiente, da proteção daquele evento, né? Ele não está parando de fato, mas o suporte do masculino para receber o seu próprio filho que está chegando, né? Quantos homens que aparam os seus filhos na hora do parto, isso dá uma potência muito grande para esse evento do nascimento. Então, os homens também estão aprendendo a falar de parto, a falar de paternidade na roda, a ver outros homens se engajando nesse movimento. Isso fortalece as mulheres,
né? E eu estou falando aqui de parceiros homens, mas as parceiras mulheres também são fantásticas. A gente vê essas novas dinâmicas familiares dentro da roda. Uhum. Então, isso tudo é muito rico, é muito aprendizado para todo mundo. E o conselho que eu dou é vá com medo, mas vá, né, se permita falar o que sente, se permita tirar dúvidas. A roda, ela é esse espaço de aprendizado mútuo, né, tanto dos profissionais quanto das famílias que estão ali. Exato. Esse lugar do homem, claro, no caso, eu digo do homem especificamente porque existe um certo machismo, um certo preconceito ainda social dessa participação do masculino nesses espaços, né, de quando se fala de nascimento, de uma vida. É tanto que eu já acompanhei muitas mulheres que elas não cogitavam que os seus parceiros ou que um homem pudesse acompanhá-la no nascimento do seu bebê, né? E então eu acho que quando a gente inclui essas pessoas, essas figuras no parto, né, ou nas rodas, é muito importante. O Felipe mesmo, assim, meu companheiro, eu lembro que no começo ele tinha um pouquinho de resistência, né, mas ele, vamos lá. E aí ele chegando nas rodas, ele foi percebendo, né, que era potente, que era importante estar ali, e vai desconstruindo. Eu vejo muitos relatos, né, claro, de homens que chegam na hora para acompanhar suas esposas ali, as suas companheiras, e eles passam mal, não conseguem lidar com os gritos, com o sangue, com as coisas que fazem parte de um nascimento de um bebê. Eles não conseguem lidar, às vezes, com aquilo porque faltou uma preparação. E essa preparação, ela não é feita lá no consultório do médico. Essa preparação é feita em espaços como esse da roda, né? Por isso que eu acho que, sim, é importante cada vez mais a gente dizer assim, que esse lugar é um lugar para qualquer pessoa participar, né? Principalmente para esses parceiros e parceiras aí estarem juntos nessa construção. E você falou uma coisa que eu também acho importante. É um lugar também para outros profissionais que atendem, né, estarem presentes. Outros profissionais, as doulas, outras enfermeiras, psicólogas, fisioterapeutas, os profissionais que atendem o parto, que assistem essa mulher, eles também são muito bem-vindos, porque nesses espaços a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai eu acho que a gente vai crescendo junto. Né? Então, acho que é um espaço que acolhe desde a gestante, a sua família, os avós, né? Nas últimas rodas, né, claro, que a gente participou, tinha as avós lá, achei tão lindo isso. Isso é uma coisa muito importante, a família, porque parto é um evento familiar, o puerpério é um evento familiar. Então, incluir a família é fundamental, porque é a rede de apoio. Então, trazer a avó, trazer aquelas pessoas que muitas vezes têm crenças antigas. Existe leite fraco, né? O bebê tem que ficar separado para dormir, né? Tem que amamentar de tanto em tanto tempo, tem que dar água, mingau de araruta, várias coisas que a gente escuta. É tão importante a família estar presente nas rodas para essas desconstrução, esses novos aprendizados. Até para a gente falar de criação neurocompatível. Antigamente não tinha esse termo, né? Eu não criei minhas filhas com criação neurocompatível, eu fui descobrir isso muito depois. Então a gente tem hoje em dia a ciência aí nos trazendo coisas muito importantes na construção dos filhos, que é a construção da comunidade. A família é a nossa primeira comunidade, né? E se a gente não aportar de forma amorosa, depois essa construção ela vai para o mundo, vai para a vida. Então a roda é esse lugar de família. Né? É para gestantes, é para homens, é para as avós, é para as tias, é para aquela prima que vai vir ajudar e apoiar, né? Que a gente possa fazer essa construção de aldeia que a gente perdeu, né? Porque nos povos indígenas, por exemplo, os filhos são criados pela aldeia, né? O cuidado ele é integral, ele é de todos ali. A gente não tem mais isso, hoje em dia todo mundo na sua casa, quem mora em apartamento às vezes nem sabe o nome do vizinho. Né? A gente não tem mais esse acolhimento da comunidade, mas a roda ela traz esse pertencimento, essa grande aldeia humana de cuidado. E isso é muito importante. Às vezes tem mulheres na roda que vêm de outros estados para morar aqui, não tem amigos, e começa a conhecer outros casais e fazer sua rede de apoio e de suporte. E isso é muito bonito, né? A gente está vendo que a gente está auxiliando numa construção tão profunda, tão grande, que vai além de dar orientações sobre parto e nascimento. Né, vai na construção do ser humano, do seu fortalecimento, do seu estar aqui.
Então a roda ela é muito poderosa, ela é muito potente. Por isso que a gente orienta, a gente indica, a gente faz propaganda, né? Porque primeiro porque a gente ama o que faz e segundo porque a gente acredita muito no poder, né, dessa construção. Por isso que essa roda acontece. E fica aqui o convite, né, Rê? A gente está com essa roda sábado, a gente ainda tem vagas, né, para participação de gestantes, casais, famílias, que a gente possa fazer essas trocas lá. Profissionais também que queiram conhecer, que queiram se achegar para esse trabalho, também são bem-vindos. Exatamente. E vai ser lindo, vai acontecer na Casa Zen, que é um espaço muito bonito em Natal. Vai acontecer lá a nossa roda, às 9 horas da manhã. Então, vai ser bem gostoso, né? Claro, no final a gente faz sempre um lanchinho, a gente conversa. É um espaço bem, bem agradável mesmo. E temos uma surpresa, né, também para as participantes. A gente vai oferecer uma sinergia para massagem durante a gestação. Então, temos aí um processo, né? Porque a roda ela não fala só de informações técnicas, ela também dá sempre uma prática, algo que pode auxiliar tanto na gestação quanto no parto. E dessa vez a gente vai trabalhar com os óleos essenciais, com o toque, com o afeto, que também engloba o bebê, já que o tema dessa roda é o bebê. Então fica aqui o convite para todo mundo participar. É isso aí. Então acho que é isso, né? Então, quem passou por aqui, quem vai assistir essa live depois, se conhece uma gestante, né, envia também, manda esse convite para ela, porque tem muitas mulheres aí que às vezes não sabem que existem esses espaços e precisa conhecer, né, precisa se beneficiar com isso, né? Então, tá certo. Um beijo para todo mundo e eu espero você sábado na roda. Um beijo, obrigada, Clá. Beijo.